Olá! A demarcação de novas reservas indígenas vai voltar a ser discutida aqui na Câmara. A proposta de emenda à Constituição, que transfere para o Congresso a última palavra sobre a demarcação de terras indígenas, havia sido arquivada no final da legislatura passada. Mas a Frente Parlamentar da Agropecuária já pediu que ela fosse desarquivada. Lideranças indígenas prometem guerra caso a proposta volte a ser discutida. É esse o tema desta edição do Brasil em Debate, que recebe hoje os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença dos senhores aqui no estúdio. E eu gostaria de perguntar, então, primeiramente para o deputado Alceu Moreira, quando as lideranças indígenas prometem guerra caso a proposta volte a ser discutida, não é uma ameaça que deva ser levada de maneira leve, levando-se em consideração que as lideranças realmente vieram à Câmara e foi a primeira invasão de plenário que foi registrada no primeiro semestre de 2013, não? Olha, a ninguém é dado o direito de desconhecer o conflito, mesmo que ele tenha um contingente ideológico bastante grande. Há muita gente se aproveitando desse processo, tratando normalmente com exemplos extremos e rasos, não querendo fazer discussão profunda sobre a questão social que nós temos envolvida. Tenta-se imediatamente colocar alguém que seja contra ou a favor aos índios, e isso não está em questão. No meu caso, por exemplo, eu fui secretário de Habitação do Governo do Estado e fiz um programa chamado Inclusão Indígena. No Rio Grande do Sul, nós passamos um ano sem ter mortalidade infantil nas aldeias, podendo fazer todo tipo de programa junto com os índios. Então, nós temos grande carinho, respeito pela população indígena. Isso não quer dizer que se tenha que fazer demarcação de terra com laudo antropológico fraudulento, onde não se sustenta o documento em si. Então, o que falta, na verdade, é uma política séria de demarcação que possa realmente proteger os índios, lhe dar o lugar correto, adequado para que ele possa viver com dignidade, sem que, para isso, precisa construir o atropelo do Estado agredindo a propriedade, agredindo o Estado ladrão. Tenta-se passar a ideia de que a terra que estamos tomando é de latifúndios que foram grileiros. Não. No meu caso, no Rio Grande do Sul, tem gente com 4 ou 5 hectares que vai perder sua terra, que comprou a terra com o suor do rosto, que não tem absolutamente nada a ver com isso e hoje tem que pagar pedágio para poder colher seu próprio soja, seu próprio milho, para tirar o seu próprio leite. Então tem alguma coisa nisso que é muito ruim. Agora o Congresso, em hipótese alguma, pode votar ou deixar de votar qualquer matéria porque alguém externamente promete guerra, que vai invadir, que é isso ou que é aquilo. Bom, se for assim, nós certamente não teremos condição de fazer nenhuma modificação do Código Penal, né? Porque basta que a bandidagem ameace o Congresso e a gente pura e simplesmente dá induto a todos eles. Isso não tem sentido, realmente não tem. Tem que tratar isso com civilidade. E eu acho que esta casa, neste ano, ao invés de ficar o tempo inteiro extremando diferenças e rebuscando argumentos para poder fazer valer suas diferenças, precisa sentar com o próprio governo e encontrar uma política pública séria que estabeleça que onde há justiça, há terra para todos. Tá? Onde há injustiça, tem que ser corrigida a injustiça. Agora, vira índio alguém que se autodeclara. Basta ficar na frente de uma propriedade e dizer que mais 50, 60 mil hectares tem que ser demarcado. O laudo antropológico, quando começa a fazer o exame, não resiste nada. É algo inventado, completamente inventado, histórias contadas. Sobre este processo que começa mal feito, nós não podemos concordar. Então, pode ter certeza, o Congresso não gostaria de ter atribuições de demarcar terra. Ele está fazendo em causa extrema, porque o governo acaba fazendo via FUNAI uma atropelia que, a meu juízo, é muito mais uma vigarice que uma política pública. Obrigada, deputado Alceu Moreira. Deputado Chico Alencar, a Frente Parlamentar Ambientalista se colocou como mediadora, né, numa possível, colocando uma possível negociação antes que a proposta fosse novamente discutida entre a Frente da Agropecuária e as lideranças indígenas. O senhor acha que há espaço para que essa negociação seja feita e, de acordo com a fala do deputado Alceu Moreira, que o Executivo mude a forma de demarcação para que o Congresso não vote uma proposta e não chame a si essa atribuição? Fabiana, o parlamento é o lugar por excelência do diálogo e das mediações.
Isso significa, se há diálogos, há partes com pontos de vista distintos. Mediação significa encontro de posições diferenciadas. Isso é natural, saudável, diria eu. Isso é da essência da ideologia da democracia, que pressupõe o embate, os pontos de vista diferenciados. Essa questão, que está resumida na chamada PEC 215, ela tem a ver com a questão fundiária no Brasil. O deputado Alceu tem toda a razão ao dizer que o Brasil não se divide entre grandes latifundiários e despossuídos de tudo. E ali, entre eles, os indígenas privilegiados. Não é assim. A realidade é muito mais complexa. Agora, o que não se pode é tomar a União, dentro do conceito de república, como governo de ocasião, que passa. Felizmente, os governos passam. Nós, parlamentares, passamos, mas o parlamento, que precisa ser muito democratizado, não há um representante direto de comunidade indígena no Brasil aqui. Já houve o Juruna, exceção à regra, mas o parlamento também, ele continua independente de nós e do tempo histórico que estejamos vivendo. Então, nós defendemos que a União continue com a prerrogativa de demarcar a terra indígena, que, evidentemente, qualquer fraude em laudo, e não é uma regra, todo laudo antropológico é fraudado, não. Mas quem fraudar, como qualquer fraudador, até em disputa eleitoral, tem que ser punido com rigor da lei. Mas que a gente chegue a essa garantia. Eu estive exatamente pela Frente Parlamentar Ambientalista, junto com o deputado Zequinha Sarney, no encontro de algumas lideranças caiapó com o presidente Eduardo Cunha, agora, semana passada. E ali eles argumentaram muito que estão temerosos de perder algo que é sagrado para eles, para a sua cultura, para a sua existência como povo, que é a terra, em função da PEC 215. E eles falaram, olha, nós vamos à guerra, vamos morrer porque a luta é desigual, nossa arma não tem o poder letal da de vocês, governo. A cabeça dos índios, em geral, não é igual à nossa. Claro, eles acham que todos somos governo. Alceu Moreira é governo, eu sou governo, a Dilma é governo, o judiciário é governo. Somos os brancos, eles têm uma visão que é confirmada ao longo da história de que nós não temos muita simpatia pelos seus direitos e pela sua própria existência. Se essa PEC for aprovada, dizem eles, isso significará a destruição dos 307 povos indígenas que existem no Brasil e nós não vamos deixar de resistir. Vai ser o nosso sangue e a nossa existência, mas vamos lutar. Então, o nosso papel, dada essa situação conflitiva real, é, inclusive na comissão especial, já que a PEC foi retirada, né, foi recolocada na pauta, fazer o diálogo profundo, as mediações, ver, inclusive, a indenização para aqueles pequenos proprietários que, eventualmente, fiquem despossuídos, e por aí vai. Obrigada, deputado Chico Alencar. Agora, deputado Alceu Moreira, quando as lideranças falam que a aprovação da PEC significaria o fim dos povos indígenas, a proposta, em algum momento, ela prevê a revisão das reservas indígenas já aprovadas, possibilitando, nesse caso, a extinção das reservas, o fim do que já foi aprovado? Bom, a PEC 215, se ela tiver uma comissão especial, e ela terá que ter, uma vez ela instalada, ela vai produzir um documento novo. Então, eu não tenho condição de presumir o que acontecerá, se ela vai buscar reparos das demarcações anteriores ou não. O que é certo é que se qualquer laudo antropológico feito de maneira fraudulenta se constitui num crime. Tá? E a menos que ele tenha prescrito, a justiça pode ser feita a qualquer tempo. Tá? Então, o que tem que deixar claro é o seguinte, o processo como está, né, instigado pela FUNAI, ele é um processo que tem uma carga de natureza ideológica, antes controlada pelo Gilberto Carvalho, que ficava lá na antessala da presidência da República, do dia para a noite bota 3 mil índios aqui, que nem se sabe se é índio ou não, mas estão aqui do dia para a noite para fazer toda essa confusão. Então, eu acho que nós temos que ter clareza do seguinte, é do parlamento e do próprio governo, se é que tem boa vontade nisso, na medida em que foi instalada a comissão especial, além de fazer o trabalho normal interno do parlamento,
para buscar essa definição do que quer a PEC 215 na modificação da Constituição, também fazer um debate com o governo, mas que não seja um debate feito com o ministro da Injustiça, que é o que está aí hoje, que faz 28 audiências conosco, e a audiência não passa de um enrola-enrola e não muda absolutamente nada. Quer dizer, tem que ter um rito, uma legislação de Estado que seja mediador para todos os lados, seja justa para todos os lados. Para nós tirar esse conflito da pauta. Isso não é saudável para o Brasil, é ruim para o Brasil, como se alguém tivesse que matar os índios, ou o índio tem que matar alguém para ocupar a terra. Eu estou vivendo isso no meu Rio Grande do Sul, vendo famílias no desespero, porque vão perder sua terra sem receber um só centavo. Alguém que comprou a terra com o suor do rosto trabalha lá. São 3, 4, 5 gerações na mesma terra e agora tem uma demarcação com laudo que ninguém sabe de onde veio, por uma história contada. Tem alguns casos que o índio mesmo contou, já está na 7ª história contada, parece que é adestrado para contar a história. E ela soa como verdade absoluta, ela pressupõe o laudo, faz o laudo, dá reconhecimento. A FUNAI, no caso, ela faz papel de Estado nas 3 pessoas. Ela representa o índio quando ela quer ter acesso à demarcação, ela julga os recursos quando as pessoas acham que é injusto, né? E ela pratica as ações de governo. Ela está as 3 pessoas ao mesmo tempo. Isso é uma anomalia absolutamente desnecessária nesse momento. Portanto, o que preciso deixar claro é o seguinte: se não houver do governo boa vontade para sentar para fazer uma discussão de uma construção de política justa, que pessoas como Chico Alencar, que em alguns momentos tem posição diametralmente oposta à nossa, mas que reconhece o que é justiça, porque justiça não tem adjetivo. É justo. Tá? Nós aqui no parlamento temos condição de criar um texto justo para este processo de uma política que deve, na minha visão, ser praticada pelo governo. Mas não pode, para isso, estabelecer a figura do Estado ladrão, na porta da propriedade, ameaçando o cidadão de tirar a terra dele, fazendo uma injustiça gigante com o discurso de querer fazer justiça a outrem. Isso nós não vamos concordar. Então não se iludam. Com guerra ou sem guerra, teremos a 215, certamente, com comissão especial, com o debate. Mas nós não estamos fazendo isso de maneira provocativa. Nós queremos, na verdade, encontrar o caminho, tensionando o debate para encontrar o caminho de um texto justo, que seja capaz de mediar conflito sem a ação do governante de plantão. Obrigada, deputada Elcia Moreira. Deputado Chico Alencar, eu vou querer o comentário do senhor, principalmente sobre a atuação da FUNAI, com essas 3 funções definidas pelo deputado Elcia Moreira e também a ação ou inação do Executivo, mas vai ser daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com os deputados Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, e Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, sobre a demarcação de terras indígenas. Bom, deputado Chico Alencar, como eu prometi, agora eu gostaria que o senhor comentasse, então, as colocações do deputado Alceu Moreira no final do primeiro bloco, principalmente na questão da FUNAI, da atuação da FUNAI e também do Executivo. Vício de historiador que sou, a FUNAI é muito importante para a sociedade brasileira e tem um histórico de um país que sempre acuou e desconheceu os direitos humanos dos povos indígenas, tanto que a figura do Cândido Mariano da Silva Rondon foi emblemática do início, na virada do século XIX para o século XX, do respeito à humanidade dos índios, dos nativos do Brasil. Morrer até se preciso for, matar um índio nunca, que eram mortos como animais selvagens pelos desbravadores. E o Serviço de Proteção ao Índio foi criado em 1909, na velha República Oligárquica, e já sofreu imensas restrições, inclusive dos que detinham o poder político na República Velha, as oligarquias. A FUNAI, a Fundação Nacional dos Índios, que muitos povos indígenas chamam de Funerária Nacional dos Índios, porque não os defende devidamente. Veja aí a questão da avaliação diametralmente oposta, né? O deputado Alceu Moreira
condena e critica a FUNAI porque acha que ela extrapola até nas suas atribuições, e exagera e dá margem a laudos sobre demarcação de terras indígenas fraudulentos, falsos. Há muitos povos indígenas que consideram que a FUNAI não cumpre a sua função. Eles, os índios, conquistaram algo importantíssimo na Constituição de 88, um capítulo inteiro relativo à sua dignidade. O deputado Alceu Moreira foi o relator agora da PEC, do projeto de lei da biodiversidade, e ele sabe a riqueza genética que os povos tradicionais produzem também, a riqueza da biodiversidade brasileira, que é uma biodiversidade cultural e humana também. Nós somos o povo da raça Brasil, diverso, né? E isso é muito bom. Eu entendo que a FUNAI ela precisa ser fortalecida, cada vez mais transparente, com o pessoal qualificado. A antropologia brasileira também é muito rica e a gente vai chegar aqui a um denominador comum. Mas só para, desculpa insistir na questão, mas o senhor acha que, nesse caso, a FUNAI está extrapolando ou concentrando poderes ao elaborar o laudo, ao estabelecer o perímetro e julgar recursos também? Isso poderia ser nessa negociação, nessa mediação, fragmentado, passado para um outro órgão? O meu medo é que se burocratize ainda mais. O deputado Alceu lembrou de audiências, 28, né, com o ministro da Justiça, e nada se produzir em relação, suponho, a áreas de conflito concreto, onde já morreu gente e tal, que são áreas pontuais. Eu defendo que ali o papel do Estado, ouvidas as partes, se faça presente na mediação. Defendo, sim, que pessoas que ocupem tradicionalmente suas pequenas propriedades, suas terras, que não tenham alternativas ali há gerações, não é o que chegou agora e ocupou, porque também tem grileiro, tem oportunista hoje, que me corrijam tem o seu direito errado. reconhecido e sejam indenizados. Mas hoje as reservas que faltam ser demarcadas são todas essas onde há conflito. Não há alguma reserva que falte ser demarcada onde não haja conflito? Não, o Brasil é muito grande. Residual? O Brasil ele tem uma distribuição populacional muito desigual. Haja vista que 80% da população brasileira vive em 9 regiões metropolitanas. O Brasil profundo tem imensos vazios. Quando a gente anda de avião aí para a Amazônia, no sul, é claro que a questão da propriedade fundiária é muito mais democratizada. O sul do Brasil tem pequenas unidades produtivas. Ali você não caracteriza os grandes latifúndios como outra exceção. Então, é porque é outro tipo de colonização, de povoamento e não de exploração, muitas vezes voltada para o mercado interno, para a subsistência. Então, o Brasil também é muito diverso do ponto de vista da sua ocupação econômica. Então, a gente tem que levar em conta essas distintas realidades. Agora, eu defendo, sim, o papel da FUNAI. Acho que ela foi muito esvaziada pelo governo. Você vê que os presidentes da FUNAI vão desmilinguindo aí. Agora, eu confesso que eu nem sei o nome do atual presidente ou da atual presidente. É uma entidade muito enfraquecida, porque há uma ideia de progresso e de que o índio inexoravelmente tem que avançar para o padrão civilizado. Daqui a pouco os tuxaus vão estar com terno e gravata. Isso é avanço, isso é progresso. Aí é uma discussão antropológica também a ser feita. Então, eu acredito que a gente deva preservar as terras demarcadas, há terras ainda a serem demarcadas, respeitar os direitos dos que são, de fato, por gerações, pequenos proprietários e que estejam numa área de conflito, garantir indenização justa para que eles, se for o caso, tenham o mesmo direito de sobrevivência em outras terras, de igual produtividade, de igual relevância. Isso tudo é possível. O Estado brasileiro, vale dizer, judiciário, legislativo e executivo, tem que querer a tal vontade política. Obrigada. E os povos têm que ser ouvidos. Obrigada, deputado Chico Alencar. Deputado Alceu Moreira, os produtores rurais hoje, né, que estão ocupando terras contestadas por lideranças indígenas, havendo uma política de indenização negociada com o governo, há uma intenção de serem realocados, então? Como é que fica a situação? Eu te digo o seguinte, quando se trabalha o processo de construção de norma de conduta, quando tu trabalha lei, leges, tu não estabelece que alguém tem que ficar feliz ou infeliz com ela. Ela é mediadora por si só e impessoal. Tá?
Então, nós queremos uma legislação que estabeleça o seguinte: se a terra é realmente indígena e se um laudo antropológico sério demonstrou que ela é indígena, ela tem que ser dos índios. Pronto, acabou a conversa. Agora, se a terra não é terra indígena, se não tem vestígio disso, se foi apenas uma delação, alguém falou, relatou isso, e a partir então criou-se um laudo que não sustenta em nada, cria um conflito gigantesco. Um belo dia um cidadão com as mãos calejadas, com 70, 80 anos, vê uma caminhonete da Polícia Federal entrando na propriedade dele para fazer demarcação de terra. Ele nem entende o que é aquilo. Não tem a mínima noção, como acontece no Rio Grande do Sul. Este processo é anárquico, porque ele é profundamente ilegal desde a primeira linha. Fazer ampliação de área demarcada, como tem várias sendo feitas agora, quando a primeira área já tem ordem de reintegração de posse, porque não se comprovou que era área indígena. Então há de parte de alguém do governo propondo de maneira absolutamente obstinada que esta questão continue sem um padrão legal capaz de dar segurança jurídica a quem faça isso. O que me apavora mais ainda é que quando chega na hora de trabalhar com o Ministério Público Federal, não raro, ele não quer fazer o debate sobre o laudo antropológico. Ele quer fazer o cumprimento da sentença, tem que ocupar as terras. Pergunta-se, mesmo que tenha que indenizar a terra do pequeno, ele construiu a igreja, ele construiu a escola, ele construiu a vida do seu tetravô, do bisavô, do avô, do pai, do filho, do neto. Está tudo naquela comunidade. Cada trilho, cada rastro tem uma história naquela comunidade. Desde que ele chegou e não tinha ninguém ali, ele fez tudo isso. Alguém tem o direito de chegar na terra dele dizendo: agora tu pega as tuas coisas e vai embora, eu vou te dar área em outro lugar. E a história que ele construiu de vida dele ali? Toda a relação de vizinhança, a relação social, todos os compromissos, suas raízes, ele abandona tudo e troca por um pedaço de... como se fosse comprar uma camisa nova na primeira loja? Não, claro que não. Não é assim que se trata esse processo. Para se ter direito à demarcação de terra, tem que estar coberto pela lei, pela Constituição. E a partir de então, inclusive com as 19 condicionantes. Mais um questionamento. Por que tanta obsessão por demarcar terra se o índio, no minuto seguinte da terra demarcada, é abandonado pelo governo, para morrer de fome nos corredores? Morrer de beriberi, como eu vi na Raposa Serra do Sol, uma pessoa com 56 anos, com 27 quilos, bichado na beira de um trilho, morrendo por inanição. As crianças disputando pedaço de lixo na lixeira da grande cidade, porque foram abandonados completamente. Será que não tem outro objetivo? Será que a demarcação de terra não é para ter no futuro a terra como moeda de troca para estabelecer um projeto ideológico de governo, um outro projeto? Será que é para isso ou não? Obrigada, deputado Alceu Moreira. Deputado Chico Alencar, queria que o senhor comentasse essa questão e levando em consideração também, na visão do deputado Alceu Moreira, o questionamento sobre a justiça de se retirar, então, famílias que estão há 4 gerações, muitas vezes, então, não apenas construíram benfeitorias àquela terra, mas muitas vezes enterraram os antepassados também, retirar essa população para realocar novamente aqueles que foram retirados anteriormente também. Como cobrir, né? Cobrir um santo descobrindo o outro. É claro que a gente não tem que ter um pensamento fundamentalista e estreito, consequentemente, sobre essas questões. A rigor, então, eu, por exemplo, sou carioca, casa de branco. Vamos abandonar o Rio de Janeiro, porque estamos lá há 450 anos, nós brancos, mestiços, povo da raça Brasil, e deixar para os tupinambás, que já nem existem mais, foram exterminados, inclusive usados como bucha de canhão na disputa entre portugueses e franceses lá atrás, no início do século XVI. Não é assim, é evidente. Se há um povoado, como o deputado Alceu descreveu, com igreja, história, memória coletiva, sentimento de pertença, vida pulsante, é evidente que não pode arrancar todo mundo de lá, mesmo oferecendo o paraíso em troca disso. Aí há o papel do ente público, mediador, sensível, como também há povos indígenas, repito, secularmente massacrados, dizimados, né? E uma civilização, e isso quem diz é o Carlos Drummond de Andrade, numa carta a um grande sertanista e antropólogo e médico chamado Noel Núteus, também pioneiro, junto com os irmãos Vilas Boas,
com o Chico e a Poena Meirelles, muita gente brasileira que se dedicou a esses brasileiros, irmãos nossos, de riqueza cultural enorme, de valores às vezes mais humanos até do que os nossos, que somos muito competitivos, individualistas, que são os povos indígenas. Mas uma civilização que desconhece povos e culturas antiquíssimas é uma farsa amoral. Então a gente tem que saber mediar. O Brasil hoje é um país urbanizado, com interesses muito enraizados, memórias mais recentes e as outras mais longínquas. Não pode também criar um problema onde ele não existe. Se tem uma terra que efetivamente não está sendo reivindicada, com lastro histórico fundamentado, não há por que o governo querer mexer nisso. Eu acho que o deputado Alceu exagera ao supor que quer se implantar, não sei bem o que, na medida em que você demarca uma terra indígena extensa e lá os índios ficam abandonados à sua própria sorte. Para isso existe a FUNAI, para isso existe política indigenista, que no Brasil eu reconheço, é precaríssima. Certo, deputados, eu agradeço. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto, vamos voltar a realizar. Muito debate. Tem muito debate aqui. Agradeço muitíssimo a presença dos senhores. Eu que agradeço. O Brasil em Debate recebeu os deputados Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu agradeço também a sua presença, a sua audiência, lembrando que você pode conferir novamente esta edição e as outras do Brasil em Debate na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se você quiser encaminhar sugestões de temas, mande uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou então ligue para a gente. O telefone é 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até lá.